Então, turma, ficou de a gente ver o módulo 22 e 23 hoje, seguindo o cronograma aí, tá? Uma colega de vocês me lembrou do módulo 20, eu passei o módulo 20 batido, que é o dirigência de grupos, tá? Eu vou estar encaixando o módulo 20 em alguma das aulas, porque nesse exato momento a dirigência de grupos não vai fazer tanta diferença para a gente nesse módulo 22 e 23, por exemplo, tá? Mas a gente vai estar voltando e vendo o módulo 20 sim, tá bom? Tô gravando a aula aqui, vou postar ela assim que a minha internet voltar. Então, vamos lá. Módulo 22 fala sobre reatividade de compostos cíclicos, né? Os hidrocarbonetos alicíclicos, com algumas exceções, apresentam as mesmas reações que os hidrocarbonetos de cadeia aberta correspondentes. Por exemplo, os ciclanos sofrem reação de substituição via radical livre, tal como os alcanos. O que a gente precisa ficar atentos é que quando a gente tem reação de substituição, o ciclano não deixa de ser ciclano, tá? Essa cadeia cíclica não deixa de ser uma cadeia cíclica na reação de substituição. Até porque não vai alterar tanto a estrutura da molécula, porque você vai ter a saída, por exemplo, nesse caso aqui que reage, o ciclobutano reage com o Cl2 na presença de luz, né? Vai acontecer a substituição de um hidrogênio de qualquer um desses carbonos, né, para a entrada de um cloro, né? E esse hidrogênio que sai se liga àquele cloro que ficou, entre aspas, faltando ali, né, expectando a reação, formando um HCl. Então percebam que não mudou a estrutura, tá? Aqui tem alguns exemplos, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, qualquer um desses na reação de substituição, né? Vamos supor um BR2, um ciclopentano com BR2, pode acontecer simplesmente de, de ter a substituição, por exemplo, desse átomozinho de hidrogênio para algum dos BRs e esse átomozinho que saiu se liga ao outro BR formando um HBr, por exemplo. Tá? Só que quando a gente tem uma reação de adição, a adição está sendo adicionado alguma coisa, não está substituindo. Então, na adição, a gente tem a quebra do ciclo, tá? A gente tem a quebra do ciclo na reação de adição, certo? Por quê? Porque imagina o ciclo propano aqui, ó, que você tem um C3H6, por exemplo. Se você for adicionar mais algum átomo, mais algum elemento no C3H6, quer dizer que só vai ser permitido essa adição se uma dessas ligações carbono-carbono forem rompidas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, do ciclo propano, né, entrou um H em um carbono, né, rompendo essa ligação aqui, por exemplo, ó, essa ligação aqui entre esses dois carbonos é rompida. Um hidrogênio liga a um desses carbonos aqui e o outro hidrogênio liga naquele carbono de lá, formando essa moléculazinha aqui, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre essa angulação aí, tá, turma? Aqui tem, por exemplo, o ciclobutano também. Ciclobutano, uma dessas ligações carbono-carbono do ciclo se rompe para a adição do hidrogênio, né? E do ciclo pentano também, uma dessas ligações carbono-carbono se rompem para a entrada do hidrogênio, dos hidrogênios, na verdade, né? Porque se quebra aqui seria CH2, CH2, é onde entra um hidrogênio para cada, ficando um CH3 em uma extremidade e o CH3 em outra extremidade, tá? Falando um pouquinho sobre a teoria das tensões de Baeyer, segundo Van Hoff-Lebel, o carbono ocupa o centro de um tetraedro regular. Então, o ângulo normal entre duas valências é de 109 graus 28 minutos, né? Isso daqui, turma,
Deixa eu ver se tem a representação aqui bem rapidinho do que eu tô falando. Ah, não. Vai ter em algum outro módulo aí. Simplesmente imagina uma molécula do metano, né? Uma molécula do metano que é o CH4, tem um carbono no centro, né? Aqui não tem como, o programa que eu estou usando aqui, eu não consigo fazer desenhos. Mas imagine que tem um carbono no centro e esse carbono está ligado a 4 hidrogênios. A gente sabe que a molécula ela não é planar, né? Você tem um hidrogênio para cima, um para o lado, um que está saindo do plano e o outro que está entrando para o plano. Então, o ângulo entre esses dois hidrogênios do metano imaginário que a gente está falando aqui é 109,28 graus. Então, imagine o metano, que é uma molécula tetraédrica, e que o ângulo entre dois hidrogênios está sendo 109 graus e 28. Então, segundo Van Hoff e Lebel, o ângulo normal entre duas valências é 109,28. 0,28 não, 109 graus, 28 minutos, tá? Segundo Bayer, os átomos de carbono ciclanos eram coplanares e suas valências não estavam com ângulo normal de 109 graus e 28 minutos, ou seja, no ciclopropano, por exemplo, já que o ciclopropano é um triângulo, né, estaria com um ângulo aí de 60 graus, no ciclo butano 90 graus, no ciclo pentano 108 graus e assim por diante, né? Se isso acontece, quer dizer que as valências vão estar sobre uma tensão muito forte. Se tiver uma tensão forte, quer dizer que aquele ciclano ele é mais reativo, tá? Se tem uma tensão, quer dizer que ele é bem reativo, tá? Por que que ele é bem reativo, professor? Porque ele fica muito instável. Sob essa tensão, ele fica muito instável. Então, olha só, 109 graus e 28 minutos é o ângulo de maior estabilidade do carbono. Se tiver menor ou até mesmo maior do que 109,28 graus, esse ângulo já é instável, né? Já vai ser uma molécula instável. Então, a gente tem ciclanos aí, por exemplo, um ciclo decano. Um ciclo decano já vai ter um ângulo bem maior do que 109 graus e 28 minutos. Vai ser instável, tá? Então, quanto mais distante tiver para mais ou para menos de 109 graus e 28 minutos, mais instável. Instabilidade é sinal de reatividade grande, tá? Então, quanto maior o desvio do ângulo, maior a tensão e, portanto, menor a estabilidade. Menor a estabilidade, portanto, maior reatividade, tá? Então, o Bayer, ele propôs de forma errada, olha só, ele propôs de forma errada para o ciclo hexano uma estrutura com átomos de carbono no mesmo plano, né? Formando um ângulo de 120 graus entre as valências aqui. Só que o que que acontece? O ciclo hexano, ele deveria ser, por conta da sua angulação aqui, ele deveria ser uma estrutura bem instável, né? E o ciclo pentano, por exemplo, ele deveria ser mais estável, porque é o que mais se aproxima de 109,28 graus. Só que não é o que a gente observa, tá? A teoria de Sachs-Moore, os átomos de carbono no ciclo hexano não são coplanares. Coplanares quer dizer o quê? Que pertencem ao mesmo plano. Então, a gente faz a representação do ciclo hexano de forma planar, mas na realidade ele se desenvolve no espaço de acordo com duas conformações. A gente tem duas conformações, a conformação em barco e a conformação em cadeira. Porque tanto em barco quanto em cadeira, tá vendo que eles conseguem essa ligação cis carbono-carbono com essa outra ligação carbono-carbono, eles conseguem atingir
essa angulação de 109 graus e 28 minutos. Então, os únicos dois ângulos que não vão adquirir essa angulação, que é a angulação necessária, seria daqui para lá e daqui para cá, que seriam meio que essas duas extremidades. Só que, em compensação, duas extremidades não atingem a angulação, digamos, mais estável, só que a gente tem outras 4 que atingem. Entendeu? Então a gente tem tem dessa ponta aqui para baixo, ó, que tem 109,28 também. A gente tem aqui para baixo e a gente tem aqui para cima também, tá? Então o ciclo hexano ele se desenvolve no espaço de acordo com essas duas conformações aí, tá? Então, por isso que o ciclo hexano, ele, apesar de a gente achar que ele é coplanar, que tem 120 graus, na verdade ele não tem 120 graus, tá bom? Vamos lá. Ciclenos. Adição. Os ciclenos dão reações de adição com halogênios, hidrogênio e ácido halogenídricos, valendo a regra de Markov-Nikov, né? Lembrando que a regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio da adição ele vai entrar no carbono da insaturação aqui, ó, que for mais hidrogenado. Então, nesse caso, esse carbono aqui não tem nenhum hidrogênio ligado a ele, né? Ele está fazendo 4 ligações a carbonos, uma nesse, duas nesse de baixo, enquanto esse daqui ele tem um hidrogêniozinho aqui. Então, se ele tem um hidrogêniozinho aqui, esse carbono ele entra, ou esse hidrogênio ele entra nesse carbono, enquanto o Cl entra naquele carbono de cima, tá? Então, nesse caso aqui, na adição em ciclenos, vale a regra de Markov-Nikov. Aqui ele já dá um metilciclopenteno, que reage com ácido bromídrico, né? Novamente, esse hidrogênio vai se ligar nesse carbono, que ele é mais hidrogenado, enquanto o Br se liga nesse carbono de cima, tá aqui. No caso de um ciclo hexeno que reage com Cl2, né? Cl2 não tem para onde escapar, vai entrar um Cl em cada carbono da insaturação. Né? Lembrando que a reação de adição você vai adicionar elementos nos carbonos que têm a insaturação justamente para poder remover a insaturação da estrutura, tá? No caso do ciclo hexeno que reage com um H2, né? Entra um hidrogênio em cada carbono e vira um ciclo hexano. Certinho? Exercícios propostos desse módulo, módulo 22, tá? Vamos para o 23. Módulo 23, esterificação, né? Olha só, esterificação remete a gente a éster, tá? Saponificação remete a gente a sabão. Depois eu explico para vocês sobre sabão. E, por fim, a reação de eliminação. Tá? Esterificação. A reação de esterificação é a reação que ocorre entre um álcool e um ácido orgânico ou inorgânico, produzindo éster e água. Tá? Toda reação de esterificação é reversível, mas, turma, a gente quase não trabalha com reações inversas, né, à esterificação. É muito difícil, assim, você ver uma questão que trata sobre a reação inversa de uma esterificação, tá? Mas a reação inversa de uma esterificação é uma hidrólise do éster, tá? Vamos lá, o que seria? Você pega um ácido carboxílico, por exemplo, o que seria o ácido carboxílico? Né? Você tem um C dupla O ligado a um OH, então a gente tem uma hidroxila aqui, tá? A gente chama esse grupo de carboxila, tá? Por isso que é um ácido carboxílico, a gente chama esse grupo de carboxila. Então essa carboxila está ligado a um grupo R, esse grupo R aqui é uma cadeia carbônica, hidrocarbonetos, tá? C15H31, por exemplo, que reage com o álcool, né? Na verdade, essa hidroxila do ácido carboxílico reage apenas com o hidrogênio, né? Dessa hidroxila do álcool, né?
é onde vai sair, nesse caso, uma moléculazinha de água, e esse carbono aqui se liga a esse oxigênio, tá? Então, vai ficar R, C dupla O, esse C ligado a esse O, ligado a um outro R. Tá? Nesse caso, ele chamou de R1 para não confundir com esse outro grupo R aqui. E o que é isso, gente? Isso é um éster. Tá? Então, é uma reação reversível, tá? Pode acontecer a hidrólise, acontece a hidrólise do éster aqui. A hidrólise do éster basicamente é um hidrogênio da água ligando a esse oxigênio e o OH da água ligando a esse carbono, quebrando essa ligação e voltando a ter o ácido carboxílico e o álcool, tá? Observação, na esterificação temos em geral a reação do OH do ácido com o H, né, do álcool, só que lembrando que o H do álcool tem que ser o H da hidroxila, tá? Não pega um H de um carbono, por exemplo, da cadeia carbônica, não, tá? Tem outros exemplos aqui, ó. Tá? A gente tem o etanol, conhecidíssimo etanol com ácido etanóico. Aí o que acontece, né? Esse H se liga com esse OH, esse oxigênio se liga a esse carbono aqui, então o que a gente vai ter? A gente vai ter um etanoato de etila, né? A gente vai ter um... Na verdade, o livro de vocês escreveu aqui errado. Escreveu errado, tá? É um metanoato. Porque aqui é um... Então, esse daqui é um ácido metanóico, só para poder fazer uma correção, tá? Tá bom? Não, na verdade é um etanoato mesmo. Porque tá contando, tá certo. Conta o carbono da carboxila aqui, tá, turma? Esquece que o professor falou para vocês. Conta o carbono. Eu tava contando o carbono só daqui para cá, né? Do grupo R, mas não é só do grupo R que a gente conta. A gente conta o carbono da carboxila. Então, realmente é um ácido etanóico mesmo, tá? Então, a gente tem um etanoato, né? MET-ET e de cá também MET-ET. Então, um etanoato de etila, certo? E saiu uma água daqui, tá? Professor, eu posso falar que essa reação é uma reação de desidratação? Pode. Tá? Apesar de que os livros não costumam tratar esse tipo de reação como desidratação, mas você pode falar que é desidratação, até porque está saindo uma moléculazinha de água dali, tá? Outro exemplo, tem o ácido metanóico, tá vendo? Agora o ácido metanóico tem só o carbono da carboxila, tá? Então, esse OH reage com esse H, esse outro oxigênio aqui, ó, se liga àquele carbono, sai a água e forma um metanoato de propila, tá? Saponificação, né? Os éteres sofrem hidrólise básica chamada saponificação. E os sabões em geral são sais sódicos ou potássicos de ácidos graxos, tá, turma? Os sabões em geral, quando fala sabões em geral, diz respeito ao sabão de barra, sabão em pó, detergente, até mesmo o shampoo, tá? Produtos que produtos de limpeza que produzem bolhas, né? Produzem, não é nem bolhas, mas espumas, por exemplo, Veja de casa e mais um monte de outros, né? Então aqui o que acontece? Basicamente, você tem o éster e tem o hidróxido de sódio, nesse caso foi usado um sal sódico aqui, ó, né? O hidróxido de sódio, né? Na verdade, não é o sal. O hidróxido de sódio é uma base, o sal formado, que é, nesse caso aqui, o sal sódico de ácido. Tá? Basicamente, esse sódio, né, acontece o rompimento da ligação entre o sódio e o OH hidroxila aqui no caso. Tá? Vai acontecer uma ligação iônica entre o sódio e esse oxigênio aqui, ó, tá? E esse grupo R se liga a essa hidroxila formando um álcool, tá? Esse grupo R pode ser uma cadeia carbônica,
etil, metil, propil, né? Que ligando ao OH pode ser um etanol, metanol, propanol, butanol e por aí vai. Tá? Então, essa reação é uma reação muito tranquila, simplesmente muito tranquila. Então, aqui a gente forma um sal sódico de ácido carboxílico, que na verdade é o que compõe o sabão, tá? E aqui forma o álcool, né? Alguns exemplos aqui, ó, do palmitato de etila, que é uma cadeia carbônica. Esse grupo R aqui, ele é muito grande, são 15 carbonos. Existem grupos bem maiores, o triplo disso, tá? Que o que vai acontecer aqui? O sódio vai fazer uma ligação iônica com esse oxigênio, enquanto esse OH se liga nesse grupo etil aqui, ó, formando um etanol, tá? E aqui vai formar o palmitato de sódio, que é um tipo de sabão, né? E o sabão pode ser obtido também em uma reação de ácido graxo com base forte, tá? Nesse caso aqui, né, do ácido graxo, que ele usou o ácido carboxílico, né, vai acontecer uma reação parecida com essa, simplesmente, tá? Sódio, né, o sódio nesse caso aqui vai ligar de forma iônica com esse oxigênio, esse hidrogênio se liga a esse OH formando água, né? Então a gente tem um ONA aqui. Lembrando, turma, que se vocês verem esse tipo de ligação, menos e mais, é a representação de uma ligação iônica, tá? Aqui ele fala um pouco sobre sabão biodegradável, né? Todo sabão ele é biodegradável, decomposto sob a ação de micro-organismos que vivem no ambiente aquático. Já alguns detergentes sintéticos, eles podem ou não ser biodegradáveis, tá? Os detergentes de cadeia carbônica não ramificada são biodegradáveis e os de cadeia ramificada não são biodegradáveis. Porque quanto mais cadeia ramificada tiver, mais ele vai se tornando apolar, tá? E compostos apolares, eles têm uma dificuldade muito grande de se biodegradar. Aqui está falando sobre a molécula de um detergente, né? A molécula de um detergente ou sabão, ela é formada por uma cadeia carbônica longa, apolar. Então, olha só, a cadeia carbônica. Tanto é que ele passou um traço aqui. É uma cadeia carbônica longa e apolar, né? Só tem aqui CH3, CH2, CH2, CH2 e assim por diante, apolar. Solúvel em gordura, né? Porque gordura também é apolar e a gente sabe que apolar solubiliza apolar, né? E sem afinidade pela água, né? A gente fala que ela é uma cauda, a molécula de detergente ou de sabão, ela possui uma cauda hidrofóbica ou lipofílica, né? E uma outra parte, ela é polar, que é solúvel em água, que a gente chama de cabeça hidrofílica, tá? Então, hidrofóbica, não tem afinidade nenhuma pela água, e hidrofílica tem afinidade sim pela água. Então, basicamente, a moléculazinha de sabão é uma ponte entre a gordura e a água, tá? Porque se você jogar água direto na panela engordurada, ela não vai conseguir carregar a água, simplesmente desliza por cima da gordura, né? Mas não remove a gordura. Então, o sabão ele é feito para quê? Para poder fazer uma ponte entre os dois, né? A cauda apolar da molécula gruda, né, entre aspas, ela tem uma afinidade pela gordura, né? Então ela fixa na gordura. No momento que ela fixa na gordura, ela vai ter uma partezinha que é polar, que é onde ela vai fixar na água, vai ter uma afinidade pela água, tá? Então é meio que o pai que tenta unir os dois filhos brigões, né? A água vem, escorre por cima. Como ela escorre por cima, ela vai estar carregando essa molécula, né, por conta dessa partezinha polar, e consequentemente a molécula vai estar carregando a moléculazinha de gordura lá, tá? Certo? Então, a molécula de um detergente ou sabão, ela é dessa forma, tá? Essa cadeia carbônica aqui, ela é bem longa, né? A gente tem como exemplo o palmitato é C15.
Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos colocar esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, só o palmitato tem uma cadeia carbônica maior, mas pode ter cadeias carbônicas maiores ainda, tá? Substâncias com esse tipo de estrutura são tensoativas, isso é, diminuem a tensão superficial da água. Sobre diminuir tensão superficial da água é aquela tensão que fica, que forma algo que a gente imagina como se fosse uma película por cima da água, né? Por isso que um mosquito, por exemplo, consegue pousar em cima da água, por isso que você vai colocando, por exemplo, gotas de água em cima de uma molécula, vai formando uma cúpula. Então, aquela cúpula ela é formada, a gente imagina que possa ter uma películazinha formada ali, que ela pode se romper a qualquer momento e arrastar a água para todos os cantos, tá? Que é a tensão superficial. Agora, por que que essa estrutura diminui a tensão superficial da água? Isso é para uma outra aula, tá? E por fim, as reações de eliminação, né? A gente viu reação de substituição, de adição e agora de eliminação. Então, a reação de eliminação é vocês tentarem imaginar um resultado final que é o contrário da adição, né? A adição, o que acontece na adição? A adição é simplesmente você adicionar elementos em uma molécula que possui uma insaturação para poder romper essa insaturação. E na eliminação é o contrário, tá? Então, aqui, ó. O ruim desse aplicativo é que ele não tem como você fazer anotações. Mas enfim. A reação de adição seria mais ou menos que o inverso disso daqui, ó. Você tem um XY, né? Onde o X entra em um carbono da insaturação, o Y entra no carbono da outra insaturação, da mesma insaturação, mas num outro carbono, rompendo a dupla ligação, deixando só uma ligação simples. E o da eliminação é o contrário. Você tem ali uma ligação simples, tranquilo. Esse X e esse Y saem formando uma molécula, né? E é formado, consequentemente, uma dupla ligação aqui. Lembrando que o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, então no momento em que esse X sai, esse carbono fica com 3 ligações. No momento que o Y sai, esse carbono fica com 3 ligações, então eles formam uma dupla ligação aqui entre eles para poder o carbono reestabelecer a sua tetravalência, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? A reação de eliminação é do tipo de reação que a gente menos vê falar, porque é uma reação rara, acontece em condições não tão satisfatórias assim, até porque você sair de uma estrutura que ela é saturada para ir para uma estrutura insaturada é difícil, né? Energeticamente não é viável, só vai ser viável se o produto formado, o outro elemento, o outro reagente que está fazendo a reação, no momento em que a reação ocorre, ele fica mais estável. Então acontece, de certa forma, um equilíbrio, né? É como se, por exemplo, dentro de um relacionamento, alguma pessoa, mesmo sabendo que está certa, acaba meio que assumindo a culpa para não prolongar a discussão, digamos assim. Não sei se cola muito essa. Enfim, vamos continuar. Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem um CH3, CH2Cl, tá? Então vai sair um hidrogênio daqui para reagir e de cá a gente tem um KOH, um hidróxido de potássio, tá? De cá a gente tem um hidróxido de potássio. Esse H sai e reage com o OH formando água, tá? Esse Cl sai reagindo com o potássio aqui com o K formando KCl, que é o cloreto de potássio. E vai ser reestabelecida, não, vai ser estabelecida uma dupla ligação entre esses dois carbonos, tá? Isso daqui na presença de álcool, tá? Professor, sempre vai ser na presença de álcool? Não. Para cada reação de eliminação, pode existir uma condição diferente uma da outra. Nesse caso aqui, por exemplo, que a gente tem o etanol,
né, na presença do ácido sulfúrico e sob aquecimento, não só ácido sulfúrico, ele deveria colocar aqui um aquecimentozinho, uma representação, pelo menos um deltazinho, um triângulozinho aqui, mas enfim. Nesse caso aqui, com o H2SO4 também vai sair esse H e o OH formando a água, tá? Os dois saem se unindo, formando água. Percebam que aqui em cima, olha só, o H e o Cl não saíram para formar uma molécula juntos, tá? Eles saíram para formar moléculas com os compostos que tinham ali, os outros reagentes, né, que não fazem parte da mesma molécula que eles. Porém, aqui embaixo, na reação de eliminação, o H sim saiu, né, no caso da molécula, foi eliminado da molécula, reagindo com o H para poder formar água, né? E aqui a moléculazinha do eteno, tá? Então, o etanol passou a ser eteno, isso daqui foi uma desidratação, tá? Uma desidratação de álcool, que inclusive é o próximo tópico, né? A desidratação, eliminação de água de um álcool pode conduzir a um alceno ou um éter, dependendo das condições da reação, né? E tem uma ordem de reatividade dos álcoois, né? O álcool terciário ele é mais reativo do que o álcool secundário, que posteriormente é mais reativo que o álcool primário, tá bom? Desidratação intramolecular de um álcool conduz à formação de um alceno. Então aqui a gente tem um etanol na presença, a gente já viu isso aqui inclusive em cima. Aqui, ó, o que eu falei para vocês sobre aquecimento, tá? Ele esqueceu de colocar sobre aquecimento aqui, ó, formando o eteno mais água. Aqui a gente tem o 2-metilbutandoizol, né? 2-metilbutandoizol, que na presença do ácido sulfúrico acontece uma desidratação entre esse OH e esse H, né? Eles saem como água e deixando aqui o 2-metilbut2-eno, tá? Saiu de álcool, passou para um hidrocarboneto insaturado. Aqui tem um exemplo de reação de eliminação, de desidratação, na verdade, com essa representação por bolinhas aqui, tá? Tá vendo que aqui, ó, aqui que tá a dupla ligação, a gente não consegue perceber a dupla ligação por essa representação não, tá, turma? Por essa representação aqui a gente nunca vai perceber onde tem ligações simples ou duplas. A não ser que a gente conheça a estrutura da molécula e saiba que naquele ponto tenha, mas pela representação não, tá? E aqui a gente tem a desidratação intermolecular de um álcool que conduz à formação de um éter. Nesse caso aqui, a gente também tem um etanol, né? Reagindo com outra moléculazinha de etanol, também na presença de H2SO4, só que a uma temperatura um pouco menor, tá? Então, para acontecer essa eliminação, essa desidratação aqui, precisa, cadê? Onde que tá? Aqui precisa de uma certa quantidade de temperatura, tá? De 170 graus aqui. Acima de 170 graus também consegue a desidratação. E aqui embaixo, a 140 graus mais ou menos, já acontece a formação de um éter, tá? Simplesmente um hidrogênio aqui, ó. Tá? Simplesmente um hidrogênio de uma hidroxila e a outra hidroxila se juntam para poder na verdade, isso aqui a gente pode representar como desidratação também, tá, turma? A gente já representa como desidratação, porém com a formação de um éter, tá? Nesse caso vai ser um etoxietano. Então, esse hidrogênio com essa hidroxila reagem, saem primeiro, né, óbvio, para depois reagir. E esse grupo R aqui se liga a esse oxigênio formando um éter, tá? Então, aqui a gente tem o etox, etano. Nesse caso, como a gente tem um C só do lado, fica metox, metano, tá? Então, esse hidrogênio aqui, ó, reage com essa hidroxila, juntam, formando água, né? Saem para poder formar água. Esse grupo R aqui se liga a esse oxigênio, formando um éter,
Tá? Também é uma desidratação, também considerada uma desidratação com a formação de um éter. Tá? Tem alguns exemplos. Então, módulo 22 e 23 prontos, vão fazer os exercícios resolvidos deles, tá? E é isso. Beleza, turma? Até a próxima aí. Tchau, tchau.